Fala pessoal, no último vídeo eu falei sobre oratória, numa semana anterior, banheira de gelo, falando sobre a parte mental, como nós devemos enfrentar nossos medos, receios e como mexe com a cabeça a questão de opinião, como ela influencia muito pouco depois que começa a ter maturidade, um enfrentamento de si mesmo, com desafios diários, se colocando em situações desconfortáveis, ficando confortável com o desconforto. E hoje o tema é: como a arte marcial pode te forjar como homem? Não somente na parte de negócios, empreendedorismo, fala, oratória, comunicação, mas de forma geral, como que você pode se tornar mais cascudo, é a palavra certa? Aguentar mais pancada, antifrágil? Como você pode, inclusive tem um livro chamado Antifrágil, excelente, uma recomendação de leitura para você. A arte marcial, colocando um trecho dessa luta que eu estava fazendo hoje, inclusive, aproveitei o vídeo, não vai ser postado no dia da luta, no caso aqui, mas com a empolgação, o pós-luta, é muito interessante analisar que já sai com aquela adrenalina e com a experiência vivida e podendo passar isso na prática para você sem cortes. É um freestyle wrestling. Eu não sou um atleta, um competidor, eu sou um praticante de artes marciais. Para você que tem curiosidade, eu comecei com 30 anos, então nunca é tarde. Comecei musculação com 16 anos, então já fazem mais de 16 anos que eu faço musculação, faz 20 anos que eu faço musculação. Agora, a arte marcial, comecei com boxe com 30 anos, posteriormente fui para o jiu-jitsu, kickboxing e wrestling por último. Wrestling eu tenho uns 2 anos apenas, mas a evolução disso no ramo de luta, não sou nem um especialista para falar adequadamente sobre cada arte marcial, mas é um MMA que eu pratico. O wrestling ali, naquele treino, eu aprendi muita coisa, assim como em todos os treinos. E eu quero te passar a visão minha de transformação após começar artes marciais. Não sei se você teve isso ou não, mas de homem para homem, se você teve uma figura paterna forte, ele te construiu valores, princípios que hoje você pratica no seu lar. Só que todo pai, eu também vou falhar em alguns aspectos, falha em às vezes passar alguns princípios como antifragilidade, como você não se colocar em situações de vítima. E o ambiente que molda o caráter, que eu falo da arte marcial, é justamente nisso que pega. Ali você tem entregadores, motoboys, advogados, médicos, diferentes profissões que na hora que entra no tatame não vale ou não importa o seu saldo bancário, o seu carro, o quanto você tem de patrimônio, não interessa. Ali todos são iguais perante o enfrentamento, seja num tatame de jiu-jitsu ou wrestling, seja no boxe, no strike, você vai ter que sair na mão com uma pessoa que, independente do que ela seja lá fora, ali dentro vocês são 2 homens se enfrentando, ou 2 mulheres, no caso de um treino misto, um homem com uma mulher também. Mas ali é construído o que eu chamo de antifragilidade. Quando você está num momento como esse que eu passei, estou passando o vídeo aqui para vocês, que você cai, que você tem a queda, que você está numa situação de fragilidade ou de inferioridade perante o adversário, a luta não é contra o adversário, é contra você. Se fosse há 2, 3 anos atrás, quando eu comecei wrestling, eu ficaria no chão. Qual que é o grito do treinador que hoje eu ouço e consigo responder em ação? Levantar. Quantas vezes você é empreendedor, quantas vezes você é pai, você que luta pela família, teve quedas, fracassos. Só que isso não modifica ou determina quem você é. É o quanto de tempo isso influencia na sua tomada de decisão de levantar e continuar em frente. Aí que entra o ponto da arte marcial após comunidade forte e autorresponsabilidade, você entender que ali você é mais um apenas e não independe da sua classe financeira, classe social. Segundo ponto, essa questão de levantar mais rápido a cada queda. Se você desiste nos primeiros treinos, primeiras lutas, seja o que for, é assim como um empreendedor que volta para o CLT, não tem nada de errado nisso, e você pode ser CLT e empreendedor. Você vai entender um pouquinho no decorrer dos meus próximos vídeos, o como que eu entendo essa mentalidade, que eu não falo somente para empresário, eu falo para pessoa que tem mentalidade empreendedora, de construção, de entender que ela constrói para si mesma e não para o outro, que ela pode evoluir, ser um autodidata, não depender do sistema,
cada vez mais construir o seu próprio sistema, como dizia Olavo de Carvalho. Então o ramo de luta, essa parte, ramo que eu falo assim, é a pessoa que trabalha com isso. Eu tenho professores dessas diferentes artes marciais e todos têm o mesmo aspecto de construção, de resiliência, constância perante ao fracasso. É mais do que normal você ser finalizado. É mais do que normal você tomar um golpe e, sei lá, tomar um knockdown. Até mesmo num treino comercial. Muito mais difícil, óbvio, quando você treina com atletas, isso pode acontecer. Mas não determina o fracasso, e sim você permanecer nele. A queda não te determina, mas sim se você vai continuar no chão ou não. Se você continuar no chão, sim é um fracasso. Se você levantar ou no próximo treino estar melhor, você não é um fracassado, você apenas passou por um processo de fracasso, de dor, de humilhação temporária. Humilhação que eu digo porque no começo o ego ele fala mais alto. Depois de algum tempo nas artes marciais, você vai entendendo que a briga não é contra o adversário, é contra você mesmo. E cada vez mais você levanta mais rápido e mais forte e vai entender o seu ponto falho. E se você for inteligente, você vai aprender também com a falha, o erro do outro. Por isso que existem os mestres das artes marciais. E por isso a importância do ouvir. Você não precisa olhar, mas você pode ouvir. E um outro ponto importante, após essa queda, foi 1 minuto e meio de vídeo. Mas olha os aprendizados que você pode extrair para a sua vida. E se você ainda não pratica uma arte marcial, essa é uma propaganda válida, que eu não ganho nada para isso, mas que com certeza vai te auxiliar no processo de desenvolvimento humano. A arte marcial de forma geral, pode ser boxe, wrestling, jiu-jitsu, kickboxing, karatê, o que você escolher fazer. Nesse momento da luta, o professor dizia assim, continue no grappling, continue mais próximo, pegue nele, nas mãos, prenda ele. Por quê? O adversário ali, um grande amigo inclusive, o Caê, agradeço pelo treino aí, sempre me ensina algo, é faixa preta de jiu-jitsu. Ele é muito mais ágil, ele é maior de envergadura e ele tem uma técnica mais apurada, é um faixa preta de jiu-jitsu treinando wrestling. Qual que foi a análise do professor ali? Por que ele falava para mim pegar nos braços, segurar ele? Porque o meu aspecto físico é de mais força, de brutalidade, eu tenho mais facilidade para força, para ficar próximo do oponente e travar a luta dele e fazer uma queda no corpo, defender uma queda com a força, com o peso, e aí sim desenvolver a luta. Uma luta que, exemplificando e explicando o que ele me passou, e óbvio, né, que a parte de wrestling é com ele, é um cara que domina e eu sou muito grato por morar na mesma cidade e poder treinar com o alemão. Mas o que ele explica é, ao greco-romano, a pessoa que consegue lutar mais junto. O freestyle wrestling, que é o caso do oponente, tem uma facilidade para se movimentar mais, entrar mais nas pernas, construir uma queda mais eficaz, entrar mais. Agora, o greco-romano, o perfil de greco-romano, quem tem um perfil maior, mais bruto, mais durão, vamos dizer assim, que é o meu caso, eu tenho que grudar o oponente, deixar ele muito próximo para que ele não entre nas minhas pernas e quede. E olha a importância de uma coisa básica que eu te expliquei aqui, que eu extraio para a vida. Quais são os seus pontos positivos? Muitas das vezes você fala assim, eu tenho que aprimorar meus pontos falhos. Não tem nada errado nisso. É papo de coach, né? Então você vai ter que focar agora nos seus pontos falhos para você se desenvolver, etc e tal. Mas os seus pontos positivos têm que ser extraídos porque ele te constrói, financeiramente falando, vamos falar de negócios agora, é aquilo que te dá sustento. Você tem que arrumar um trabalho, se você é um CLT, se você está começando a vida e quer empreender, quer ter sua própria empresa. Eu falo muito sobre o ramo de suplementos aqui, muitas pessoas vêm falar sobre a abertura de uma loja, distribuição, e-commerce, a parte de suplementação. Mas se você não tem condições e capital para isso, como que você começa? Um emprego, um trabalho, que não seja aquilo que você ama, obviamente. Dificilmente você vai encontrar uma coisa que você ama fazer se você quer ser um empreendedor, ter o próprio negócio. Mas que aquilo que você vai aprender no processo, você consegue fazer, executar, que seja agradável, mais ou menos agradável, que você possa se desenvolver lá dentro e que você tenha liberdade, em contrapartida, para você continuar construindo aquilo que você sonha na sua vida. Mas financeiramente, é nisso que você vai ter que focar para você construir patrimônio, para você construir capital, para aí sim focar na sua área. Supomos que você não tem condições alguma e você começa agora a trabalhar e você busca uma área, por exemplo, da saúde, que você um dia quer ter a sua loja de suplementos.
Você primeiro encontra uma loja boa ou uma farmácia, faz um curso de farmácia, alguma coisa do tipo, que seja agradável, que seja do ambiente e do modelo que você quer trabalhar, para depois construir. Nesse modelo que você encontrou para ganho, é o que você vai ter que focar. É aquilo que vai te dar o sustento inicial. É você estar pegando na mão do oponente se você é um cara mais durão, para construir a queda na luta, ou construir um ponto sobre o oponente. Entende o que eu digo? Se você foca em entrar nas pernas e você é um cara durão, você é um cara da Greco e está lutando com um cara da freestyle, você vai perder porque você não aprendeu a focar naquilo que é essencial de início para a construção daquilo que posteriormente vai ser construído. Nisso na vida você pode focar, na parte dos negócios. Por que você fica tentando tudo ao mesmo tempo? Aprender um instrumento, um violão, aprender uma língua. Eu quero começar a academia, mas eu quero começar 3 artes marciais juntas. Eu quero emagrecer, mas eu quero perder 10 quilos no primeiro mês. E você quer fazer tudo ao mesmo tempo. A verdade é, se você não foca, mais um livro, uma recomendação para você, Hábitos Atômicos, se você não constrói uma rotina e começa a incluir aos poucos coisas que fazem parte daquilo que você almeja, do seu sonho, nessa rotina já existente, você tentar mudar toda a rotina, colocar horário para tudo e tentar se desenvolver ao mesmo tempo em tudo, como querer montar a loja do nada, querer fazer 3, 4 empregos e não focar em um só para a construção de um patrimônio, de um capital, sem descansar, sem ter qualidade de saúde. É óbvio que equilíbrio não existe, estabilidade não existe, e é um papo aqui de vida real. Mas entende como a luta ela te ajuda a entender aspectos de uma construção feita com paciência? De um momento de pressão, que é o terceiro ponto aqui que eu queria citar. Agir sob pressão. Você tem a pressão que você mesmo coloca sobre si, você tem a pressão da sociedade, a pressão da família, a pressão de todo lado, principalmente se você é homem. O momento que você se fragiliza, se coloca como vítima, pior momento, já citei sobre isso. E a pressão, como você age sobre a pressão? Se o oponente está em cima de você está numa posição inferior, ele está no ground and pound, que ele pode socar você, pode te moer no chão. Como que você age? Desesperadamente? Você vai gastar sua energia, seu tempo ali tentando se debater, em vez de focar numa estratégia. E esse é um momento de luta que após o seu primeiro, segundo, terceiro ano de arte marcial, você começa a entender que é sobre a pressão que você deve trabalhar a sua mentalidade. E cada vez mais você consegue desenvolver isso. Você vai pegar uma falha. Uma hora ou outra, por mais experiente que seja o oponente, ele vai falhar. E é nessa falha que você inverte o jogo. Que você faz uma raspagem, no caso do jiu-jitsu, que você inverte o jogo no boxe, encaixando uma mão. Agora, se você toma uma mão, já quer encaixar a outra, já quer ir para cima, é o momento que você perde o gás, perde o momento, entra em desespero e se deixa levar pela emoção. Exclua uma palavra da sua vida a partir de agora no mundo dos negócios, no seu desenvolvimento como homem, na parte espiritual, na parte familiar. Empolgação e emoção. Elas existem, vão fazer parte da sua trajetória, mas elas não podem determinar suas decisões. Empolgação é no dia que você venceu a luta, no dia que eu fui bem, como hoje no wrestling. Tá bom, vou tirar o capacete. Lyoto Machida, grande campeão brasileiro que nos ensina muito, fala que seu pai ensinava isso a ele. Ajuste o capacete, meu amigo. A luta só continua, ela não acaba aqui. Ela não acaba numa luta vencida ou numa luta perdida. Ajuste o capacete, continue, aprimore, ganhou, não deixe o ego subir para a cabeça e achar que você está bem. Você vai pegar um oponente melhor, mais ágil, mais forte. A próxima luta, o próximo treino, pode te colocar no seu lugar novamente. Você não precisa esperar isso. No seu empreendimento, deu certo agora, começou a empreender e deu certo, ajusta o capacete. Qual outra área da minha vida eu preciso focar agora? Será que você está com um corpo legal, com a saúde adequada? Será que na parte familiar eu estou dando atenção para minha esposa, para meus filhos? E a parte espiritual? Começou a dar certo? Cuidado. Melhor a casa do luto do que a casa da festa, Provérbios diz, Salomão com sua sabedoria dado por Deus. Então ajuste o capacete e se você tiver com sucesso, não se deixe levar pelo ego e pela empolgação. Então
Então é isso que as artes marciais elas acabam ensinando. Fora que, quarto passo, quarto ponto, quarta essência que mais eu aprendi com artes marciais, que eu passo para vocês, meus filhos estão do outro lado aqui, e até foi no momento exato que eu ia falar sobre isso. O exemplo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Como que você quer ensinar disciplina para o seu filho se você não tem disciplina? Como que você quer ensinar constância se você não tem constância? Você começa uma coisa e não termina. Você começa o inglês, mas não aprendeu inglês. Você começa a tocar um violão, desiste nas primeiras aulas. Você começa a fazer dieta, desiste na primeira tentação ou primeira dor emocional, complicação, situação difícil da sua vida. Você utiliza isso como desculpa e se joga na comida novamente. Começa um exercício físico e desiste muito rápido. Se você não construir disciplina, constância e o exemplo a ser dado para os seus filhos, eles vão te moldar. São esponjas. E você, querendo ou não, eles vão se espelhar nas suas atitudes. Então, mais um ponto essencial de construção do homem na arte marcial. O exemplo. O exemplo que você vai ter do seu professor, dos seus parceiros de treino, o respeito que você vai adquirir, porque você conquista respeito, você não compra e nem ganha de ninguém. Você conquista respeito num tatame, numa arte marcial, e na vida é a mesma forma. Você vai conquistar respeito dos seus filhos. Você não vai ser o chefe, você vai ser o líder. Você não vai ser aquele que manda, desmanda e quando vira costa, eles fazem o que querem. Eles vão te usar como exemplo. Meu pai faz isso. Eu vejo ele indo para a academia, eu vejo ele estudando, eu vejo ele ajoelhado perante Deus. É o único que eu vejo ele se ajoelhar. Ele não negocia princípios, não negocia valores, ele não se vende por qualquer coisa. Ele mantém-se firme em meio às adversidades da vida. Ele não se coloca como vítima. Eu não vejo ele choramingando e achando culpados. Eu vejo ele sendo autorresponsável. Comece olhando para si mesmo. Essa é a essência da arte marcial, esses 4 pilares aqui citados. E é nisso que eu vou focar sempre aqui nesse canal. Se você gosta de construção de família, de negócios, sem perder as raízes, valores que você tem, esse é o seu canal. Construindo homens fortes, com princípios e valores, e se você não tem tempo para cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual, e nem dinheiro para isso hoje, você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. Que nós possamos nos ver nos próximos vídeos, que você continue me seguindo nas outras redes paralelas aqui, vizinhas, para que no meu dia a dia nós possamos interagir e com certeza eu aprender com você, você aprender comigo, e nessa jornada chamada vida como seres espirituais vivendo apenas uma experiência terrena.